Fala, meu amigo e minha amiga. Pois é, né? Esse último editorial de hoje tá pegando fogo. Essa sexta-feira 13 não é sexta-feira 13 na data, é sexta-feira 13 na situação que o Brasil vive, né? Todo dia é sexta-feira 13, dia de terror, dia de alguém com a motosserra vir torrar todo o nosso dinheiro, a nossa moral, a nossa paz e o nosso sossego. Mas, enfim, nessa sexta-feira 13, que é dia 7, mas é sexta-feira 13, o bicho tá pegando. O ministro Alexandre de Moraes resolveu colocar em votação o caso atinente à Rumble, né, que definiria se a Rumble ficaria no Brasil ou se ela estaria expulsa. A empresa americana não poderia atuar no Brasil. E eles tomaram uma decisão, e decisão unânime, já formaram maioria. Quer que eu te conte o que aconteceu? Calma, que eu vou te contar. Mas não para por aí, não. Lembra que lá em 2023, na verdade, aconteceram um monte de ações, um habeas corpus que pedia prisão do ministro Alexandre de Moraes, que o STM julgaria, lembra disso? Pois é, parece que o caso voltou. Voltou de uma nova roupagem. Entraram com ação, uma advogada entrou com ação agora, falando, né, sobre a possibilidade de prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, e que a competência para julgar Bolsonaro seria do STM, que é o Superior Tribunal Militar, tá? Falou o seguinte, ó, não é o STF que tem que analisar isso aí, não. Tem um monte de militar envolvido. A Constituição fala que crimes tipicamente militares, que envolvem militares, a competência é do STM, ou seja, do Superior Tribunal Militar, e não do STF. O STF está invadindo competência. Pois é, também tomaram decisão. Então hoje foi dia de decisão. Vamos analisar tudo isso? Vamos falar um pouquinho sobre todas essas pautas que estão acontecendo? Tá bom. Só não esquece de se inscrever no canal, visitar a nossa biblioteca digital, o link está na descrição. Você vai conhecer aí, ó, muitas obras muito legais, tá? Uma delas, nesses tempos difíceis, que eu recomendo é Espiritualidade e Prosperidade. Como alinhar fé, propósito e sucesso financeiro. Tá muito bom. Eu pedi a um amigo meu, que é psicólogo, né, que me desse uma ajuda, fazendo... Muito bom, cara, muito bom. Ele tá me ajudando com a criação de um livro, tá? Acerca de, sabe, tranquilizar a mente, dar um sossego na mente com tanta notícia bombástica que está acontecendo, como você relaxar e não ser impactado pela quantidade de bomba que está acontecendo aí na política brasileira, no cenário mundial. Então, logo esse livro vai estar disponível para você também, né? Para aumentar sua autoestima, né? Para lutar ainda mais pelo nosso Brasil. Tá bom? Mas vamos lá, vamos começar, é só você fazer o download do livro, paga aqui honestebook@gmail.com. Bora começar de matéria que eu sei que você tá aqui por isso. Vamos começar aqui, ó. Treta pesada. Começa com o ministro Alexandre de Moraes dando mais munição, colocando mais pólvora na fogueira do Donald Trump. Pois é. O STF formou, né, decisão unânime, ou seja, majoritária, né, formou maioria, para manter a decisão que suspendeu a plataforma Rumble no Brasil. Tá, vamos lembrar o caso. O Rumble é aquela plataforma de vídeos, né, que entrou em conflito direto com o Alexandre de Moraes. E só para te lembrar, a Rumble é igual o YouTube, que você está me assistindo aqui. Só que é a mesma plataforma que o Donald Trump coloca, né, a sua rede social, que é a Truth Social, tá? É como se fosse o X, né, uma concorrente do X. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes entrou em conflito, né, com os diretores da Rumble, que inclusive entraram em discussão com o Alexandre de Moraes, estão processando o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, mas o Alexandre de Moraes não recuou e determinou a suspensão da Rumble no Brasil. Falou, aqui vocês não pisam. Aqui no Brasil quem manda sou eu, vocês não podem estar atuando, a não ser que vocês coloquem um representante aqui no Brasil para que eu possa processar vocês. Pois é. Tem muita gente dando graças a Deus que o Alexandre de Moraes não fez isso com o Xvideos, né? Que não tem representante nenhum no Brasil. E com um monte de outro site, tigrinhos afora aí, que não tem representante aqui no Brasil. Mas no caso do Rumble, plataforma social, onde você pode aparecer aqui e fazer críticas, essa não. Essa você tá na minha mira. Tá bom. Só que os ministros do Supremo Tribunal Federal
né, seguiram o entendimento. O Pavlovski, né, que é o CEO da rede social, ainda não se manifestou. É provável que ele vai se manifestar logo, mas por hora agora, por decisão do Supremo Tribunal Federal, irrecorrível, né, ou melhor, dá para recorrer para o plenário, o que é a mesma coisa de nada, né? Então, é uma plataforma que é impedida de atuar aqui no Brasil, né? O argumento é que não tem representante aqui no Brasil, né? Lembrando que algumas empresas, né, falou que se tivesse representante no Brasil, que ameaçou até prender os representantes no Brasil, né? Vamos lá, outra matéria. Matéria da Revista Oeste, eu sempre cito a fonte para vocês. O STM, que é o Superior Tribunal Militar, negou o pedido de habeas corpus à eventual prisão de Bolsonaro. Tá. Entraram com um pedido de habeas corpus no STM, dizendo o seguinte: olha, presta atenção. O que acontece é que esse suposto golpe que eles falam que existiu, esse suposto golpe, ele estava cheio de militares, tinha um monte de militares. E aí, a competência para julgar os militares e aqueles que cometeram os crimes juntos com os militares, em tese, não é do Supremo Tribunal Federal, é do Superior Tribunal Militar. Então, segundo a Constituição, era aqui, no Superior Tribunal Militar, que o Bolsonaro deveria ser julgado, e não pelo ministro Alexandre de Moraes. O próprio STM deu decisão. O Superior Tribunal Militar falou o seguinte: não é assim. O STF, ele tem o poder de avocar a competência. Então, assim, se você parar para pensar, hoje o Bolsonaro, hoje o Bolsonaro é presidente da República? Não. Ele tem foro privilegiado? Não. Ele deveria ser julgado pelo STF, segundo o Marco Aurélio, ministro do Supremo, Ives Gandra Martins, Marsiglia e vários outros juristas renomados? Não, de forma alguma. E aí, o STF tem um entendimento de que, se o STF, por ser guardião da Constituição, entender que a ação é muito complexa, ele pode julgar. Ou seja, sem a Constituição dizer, o próprio STF deu a ele, né, uma jurisdição universal. Julga até coisa que acontece lá nos Estados Unidos. E o STM, né, entendeu a mesma coisa sobre o STF. Falou, não, aqui a competência complexa é do STF. É o STF que vai julgar, é o STF que vai ficar nesse caso aí para pegar o Bolsonaro. Você acha que o STM é contra o Moraes? De jeito nenhum. Mas algumas coisas me chamam a atenção pra caramba. Primeiro argumento. Vamos lá. O STM, né, julgaria militares. Não é competente. Os militares vão ser julgados pelo STF. O STF julga quem tem foro privilegiado. O Bolsonaro não tem foro privilegiado. A Constituição não diz nada, mas o STF entendeu, e isso é uma arma que o STF tem para manter políticos na mão dele, isso é grave, né? O STF, mesmo que a Constituição não diga, entendeu que, olha, mesmo que o cara deixou de ser presidente da República, mesmo que ele não é mais presidente da República, eu posso continuar julgando ele se eu entender que o caso é complexo. Ou seja, estendeu mais uma vez a competência dele. Então, no caso do Bolsonaro continuou sendo julgado pelo STF. Mas e o Lula, Sandro? Responde aí. O Lula, ele não era mais presidente e não foi o STF que julgou ele, não. Peraí, alto lá. Quem julgou o Lula, né, foi o Sérgio Moro, que era a primeira instância. Por que a diferença entre Bolsonaro e Lula aqui? Tá. Os juristas da galera da esquerda argumentam o seguinte: não, o que o Lula estava sendo acusado era crimes de corrupção, crimes comuns. Já o Bolsonaro atentou contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Então, como era crime comum, deixou a justiça comum julgar, né? Justiça inferior julgar de primeira instância. Já o Bolsonaro, como é um crime contra a democracia, né, cometido no exercício do seu mandato, então o Bolsonaro, né, tem que ser o cara, vai ser julgado pelo STF. Tá, mas aí tem outro problema. O tal do crime foi julgado, foi feito por Bolsonaro durante o seu mandato, porque vem cá, golpe de Estado
Você pressupõe que você vai tentar derrubar o presidente que está lá para assumir o poder. Durante o seu mandato, o Bolsonaro estava no poder. Então, não tem como ele dar um golpe de Estado, né? Eu já estou no poder, eu me mantenho no poder, isso não é golpe de Estado. Ah, mas e o 8 de janeiro? Peraí, o 8 de janeiro quem era o presidente? Era o Lula. Bolsonaro era presidente? Não. Então, se Bolsonaro não era o presidente, se o Bolsonaro não estava, né, como presidente e tentou dar o golpe em 8 de janeiro, que é uma falácia que é difícil de acreditar, ele não era presidente. Mais uma vez eu te digo, deveria ser julgado pelo STF? Não. Aí você pode me argumentar, não, mas os atos preparativos começaram enquanto ele ainda era presidente. Tá, só que o STF entendeu que somente se os atos, né, do golpe de Estado fossem atos próprios. Os atos que o STF continua jogando tem que ser atos próprios da atividade de presidente. Vem cá, qualquer um pode tentar golpe de Estado. Não é só o presidente da República. Então o ato não é próprio da atividade de presidente. É um ato de qualquer sujeito que pode tentar um golpe de Estado. Né? Radicais, pode ser parlamentares, pode ser um grupo mercenário que pode tentar um golpe de Estado. Então não é uma função só do presidente. Mais uma vez, cara, isso não tem que ser competência do STF. Mas devaguei demais aqui, né? Acabei falando demais sobre direito. Mas a realidade é essa. Então, assim, tem N argumentos. Assim, só tem um que mata todos esses. A vítima não pode ser o juiz. Pronto. Mas fora disso, discussão sobre competência, sabe? N discussões que invalidam esses processos do STF contra o Bolsonaro, né? Mas vamos falar de preço de alimento? Vamos falar do preço do ovo. Pois é. O Lula, essa sapiência em pessoa, que sugeriu até reescrever os livros de economia, porque ele sabe mais de economia porque todo mundo trouxe uma ideia de gênio, com o J, né? O Valdo Cruz, lá da Globo News. Com atraso, mas o governo lança medidas para combater a alta de preços e espera recuperar a aprovação ainda nesse semestre. Então vamos lá. O Lula resolveu impor medidas. Quais são as medidas? Vou reduzir o imposto sobre alimentos, né? Sobre o agro que o Brasil produz, né? Só que eu estou falando do imposto para a gente importar comida de fora para cá. E sabe, a maioria das associações, a maioria dos juristas, a maioria dos economistas falou, mano, que ideia de jirico, que ideia estapafúrdia é essa? Demorou para tomar uma medida, quando traz uma medida besta, né? Estado de Minas, medida para baratear alimentos é inócua. Inócua quer dizer é uma bosta, é uma porcaria, ninguém, não serve para nada. É isso que quer dizer inócua, tá? Então a medida para baratear alimentos é inócua, dizem associações. Para produtores de milho, de café, não existem fornecedores internacionais com preços competitivos em relação ao produto brasileiro. Ou seja, não, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o imposto para que a gente possa importar. O agro brasileiro já é o mais eficiente e o mais barato do mundo. Em lugar nenhum do mundo você vai achar produto mais barato que o do agro brasileiro para você poder importar e trazer para cá. Vai lá, ô bonitão, vai lá e compra uma saca de arroz produzida pelos Estados Unidos em dólar e traz para cá. Vai lá e pega uma saca de milho produzida lá pelos argentinos. Você já viu que o cafezinho, a água lá na Argentina tá custando 22 conto, tá? Vai lá, compra uma saca de milho dele e traz aqui pro Brasil para ver se a comida vai chegar mais barata. Não vai. Entende um negócio, tá? Quer resolver? Né? Olha os erros inadmissíveis, erros esdrúxulos, erros topeirísticos do governo Lula no ponto da economia. Primeiro, zerar imposto de importação de produtos que o Brasil é o maior produtor. Se eu sou o maior produtor, sou o mais eficiente, sou o mais eficaz, eu vou zerar imposto de importação desses produtos. Para quê? O meu é mais barato, mesmo com a carga tributária, mesmo com o coitado fazendeiro sendo abusado pelo governo, os caras são os melhores do mundo. Quem vai fornecer alguma coisa melhor do que os melhores do mundo? É estúpido esse pensamento. Vamos lá. Zerar imposto da cesta básica. Nossa, agora o Lula acertou.
Vamos zerar o imposto da cesta básica. Isso vai ajudar, tá? Não tô dizendo que não vai ajudar. Mas, bonito, não tinha que zerar o imposto da cadeia de produção para que os produtores pudessem produzir com maior competitividade ainda? Aí sim, aumenta o imposto de exportação para travar esse produto aqui dentro. E aí você tira o imposto da cadeia produtiva, o negócio ia funcionar. Fazem isso? Não fazem. Então, assim, é para inglês ver, né? Vamos resumir o que o Brasil é? Quando a gente vê a potência que o Brasil é, e é uma frase que os americanos dizem muito, o Brasil é literalmente uma Ferrari, mas está sendo dirigida por um porco, né? Então, é isso que eles estão falando. O que adianta dar uma Ferrari para um porco dirigir? Não vai resolver nada. Então, meu amigo, tá na hora da gente ter um piloto decente, porque o Brasil tem jeito, né? O que não tem jeito é os políticos sacanas que vivem no Brasil aí. Mas vamos lá, mais notícia para vocês. Matéria do Metrópolis, né? Vamos lá. Servidores do Banco Central estudam medidas judiciais contra fake news sobre Pix. De novo, eu já vi esse filme também. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central estudam medidas judiciais contra fake news divulgadas nos últimos dias em torno do Pix, produto desenvolvido pelos servidores do Banco Central. Tá. O que acontece? Só para vocês entenderem. O Banco Central, né, e aí é onde a gente entra em falta de comunicação pesada, né? Os caras são ruins? São. Os caras não entregam nada pro Brasil? Não. Mas o problema é só a falta de comunicação? Também. Porque além de ser ruim, além de não entregar nada, além de fazer besteira, ainda tem uma comunicação que é uma porcaria. Simples assim. Eles mandaram uma nota, né? Olha só. Em nota divulgada nesta sexta-feira, eles alegam que o êxito do Pix contrasta com os ataques movidos por interesses políticos ou econômicos, que buscam distorcer os fatos para gerar pânico e confusão na população. A desinformação sobre produtos financeiros não é apenas irresponsável. Ela coloca em risco milhões de brasileiros que podem ser levados a tomar decisões equivocadas baseadas em mentiras, tá? O que é que está acontecendo só para vocês entenderem essa brincadeira aqui? O Banco Central falou que todos aqueles CPFs que estiverem com irregularidades serão cancelados. Hoje nós temos quase 800 milhões de PIX no Brasil, entre e-mail, chave aleatória, um monte de coisa assim, tá? Só que os CPFs que estão com conflito cadastral, que estão com problema cadastral, serão cancelados. E aí muita gente já entrou em pânico. Por quê? Você dever para o Estado pode deixar o seu CPF com problema, negativar o seu CPF, o que dá problema cadastral. E aí a oposição tá surfando em cima disso, tá falando, olha lá, tá vendo? Vão cancelar o seu Pix se você estiver devendo para o Estado, é uma forma de coerção. Já o Banco Central argumenta o seguinte, não. Né? Eu não vou mexer no CPF, né, só por causa de dívida. Só que é uma fala contra fala. E aí você vai acreditar no governo? Então, assim, se o governo quer resolver, é fazer uma nota, uma normativa, uma norma, dizendo, olha, por causa de dívida tributária, não haverá perda do Pix. Pronto. Mas até que faça isso, vai gerar discussão, é o debate público, pronto, acabou. Né? Vamos lá, pessoal. Donald Trump teve uma vitória. Lembra que a USAID, né, é considerado um dos maiores escândalos da história. Pois é. O Donald Trump deu o pé na bunda, né, meteu o pé na bunda de um monte de servidor público. E aí, 14 governadores, né, de estados americanos entraram com ação para que o Donald Trump recontratasse todo mundo. Pois é. O juiz falou não. Say not, tá? Juiz mantém decisão do governo Trump de demitir funcionários da USAID. O Carl Nichols, que é juiz federal do Distrito de Colômbia, autorizou nessa quinta-feira o governo do presidente Donald Trump a seguir com a demissão de centenas de funcionários contratados pela agência da USAID, tá? Então, chora não, chora esquerdista, né? Se for chorar, manda áudio, mas enfim, Donald Trump levou a melhor nessa aqui e teve vitória, né, nessa historinha de mandar os funcionários da USAID para a
rua, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Eu espero que você tenha entendido um pouco, né, as matérias que a gente trouxe para vocês. Não deixe de visitar a nossa biblioteca digital e os livros que nós preparamos para vocês. Se você quer entender um pouquinho de investimento, visita aí, ó, Segredos dos Ricos nos Investimentos. O livro tá bom demais para quem quer, né, pelo menos deixar de perder dinheiro nesse Brasilzão aí, tá bom? Abraço. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.